Então, nosso objetivo do nosso debate, ele é discutir as tecnologias de sistemas fotovoltaicos com armazenamento de energia e sua inserção ali no mercado brasileiro, né? Ainda mais depois do lançamento dessa portaria do Inmetro, que foi em março. Até a gente colaborou o pessoal do FSM, né? A gente colaborou desde 2015, né? Elaborando alguns requisitos que seriam necessários. Já faz um tempo, né? Saiu agora em 2022, né? Eu vou fazer uma pergunta geral, né? Que eu acho que seria uma questão interessante, né? Bom, primeiro, o híbrido, ele é um termo, né, que eu acho complicado se utilizar, né? Até eu fiz a minha tese nesse tema, né? Minha tese de doutorado, e eu até mudei de nome, considerei um nome de conversor fotovoltaico multifuncional, né? Porque híbrido pode ter vários sentidos. Uma é de ter várias fontes. A bateria não é uma fonte, ela é um sistema de armazenamento, né? Não, exatamente. Híbrido geralmente você fala quando tem fotovoltaico, tem eólico, tem diesel, né? Outras fontes pode-se falar de híbrido, mas nesse caso a gente fala em híbrido de outro sentido. Híbrido por ser um inversor on-grid e ser um inversor off-grid também, que eles são dois modos de funcionamento bem distintos, né, do inversor. E quando a gente coloca a bateria no inversor fotovoltaico, a gente tem graus de liberdade, tem opções de operação no inversor, né? Uma que só com fotovoltaico a gente não tem alternativa se não injetar na rede, né? Não tem outra opção além de injetar na rede, né? A não ser, claro, quando ele funciona off-grid e pode alimentar cargas prioritárias, né? Com limite de potência, né? Para a rede não cair, né? Mas quando a gente adiciona a bateria, a gente entra na questão de otimizar o uso da bateria, não somente para backup, mas também durante a operação on-grid, utilizar em caso de aumento de autoconsumo, ainda mais com a nova resolução, que vai ter aumento de impostos, nessa questão de tarifas, e o aumento do autoconsumo vai ser importante na promulgação aí da lei do Marco GD, em janeiro, a partir de janeiro, para os novos consumidores. E questão de mercado livre, questão de tarifa de ponta, fora ponta, corte e pico de demanda, e também até questão de cargas, né? Cargas, por exemplo, cargas prioritárias, não prioritárias, cargas inteligentes que possam alterar o seu consumo de energia. Isso é algo que a gente não está falando, né? Mas logo, logo pode ter, por exemplo, os carros elétricos. A pergunta é, os fabricantes estão se preparando, por exemplo, para os inversores híbridos que estiverem sido lançados daqui a um tempo, forem lançados com baterias, de utilizar essa questão da otimização para, quem sabe, se comunicar com cargas inteligentes que possam variar sua potência, dimerizar a lâmpada, por exemplo, né, variar a potência do carro elétrico, algo que os fabricantes possam deixar o inversor preparado para receber atualizações de firmware, para futuramente os mesmos inversores que estão sendo lançados agora poderem continuar e serem sempre atualizados. O que vocês diriam nisso daí? Com relação à questão inicial, você comentou sobre os inversores híbridos, né? O termo híbrido, na verdade. Eu concordo com você, eu acho que gera bastante confusão, né? A gente não fica bem definido no mercado o que é o híbrido, se é porque ele é um grid off-grid ou se é porque ele trabalha com bateria e fotovoltaico, enfim. Mas eu acredito, é uma opinião pessoal, né? Eu acredito que muito disso a gente absorveu dos mercados europeus, enfim, lá fora, né? Lá fora se adotou esse termo híbrido, então eles utilizam dessa forma. Eu acho que isso a gente acabou trazendo por parte dos fabricantes, né? Os fabricantes começaram a chamar os inversores de híbrido, de aplicação de híbrida. Eu acho que a gente acabou importando isso de fora, né? Essa aplicação do termo híbrido. Então, talvez a gente consiga mudar no Brasil, né? Se todos começarem a usar um termo diferente, e isso a gente consiga juntos chegar no consenso e determinar. No Brasil a gente vai chamar de tal coisa. Você falou ali do inversor multifuncional, né? Conversor fotovoltaico multifuncional, mas não necessariamente, né? Se está sendo usado o híbrido também, acaba se tornando mas eu acho questão da linguagem, né? Todos os fabricantes conversaram, acho que é importante
todos os fabricantes conversarem e chegar num consenso, para a gente conseguir padronizar, né? E daí sim chegar num termo. Com relação à tua pergunta do inversor ser inteligente, conseguir se comunicar com uma carga, também acho que é interessante. Isso está sim no plano da Godoy. Hoje, o inversor ainda não está preparado para conversar com uma carga inteligente, até porque a gente tem poucas cargas realmente inteligentes que conseguiriam se conversar com o inversor nesse sentido. Mas a gente está preparando principalmente o sistema de monitoramento, o nosso sistema de monitoramento próprio, né, que é específico para os nossos inversores. A gente está preparando ele para ser não só um sistema de monitoramento, mas para ser um gestor de energia numa usina fotovoltaica, seja ela residencial, comercial, industrial. Então, o nosso plano é sim ter a integração com cargas inteligentes, com equipamentos inteligentes, através do inversor. Isso eu não consigo te responder agora, isso seria no nível de pesquisa e desenvolvimento, se realmente eles já estão preparando os inversores que a gente tem hoje para uma atualização de firmware isso funcionar. Mas o que eu sei, consigo te responder com certeza hoje, é que a gente está preparando o sistema de monitoramento, para você ter o controle e através do sistema de monitoramento você consegue saber o quanto um equipamento específico está consumindo de energia, um ar-condicionado, por exemplo, e se tiver essa comunicação com o inversor, você desativar, desligar ou ligar esse ar-condicionado através do sistema de monitoramento. Então, acho que isso, acredito que sim, a Godoy está trabalhando, tem isso em mente, está desenvolvendo aí, primeiramente, o sistema de monitoramento, e eu acredito que vai ter também a parte de hardware e do inversor desenvolvida nos próximos anos aí. A gente vê chegando essas cargas inteligentes, até que se comunicam com a Alexa da Amazon, né, e outras tomadas inteligentes. Então, essa é uma questão interessante que os inversores, certamente, eles vão ter que comandar isso daí, né? O inversor ele vai ser o cérebro ali do fluxo de energia dentro da residência, né? Então, havendo as conexões elétricas, eu acredito que é assim possível. Bom, meu olhar é um pouco mais de como distribuidor, né? Não falo aqui como um fabricante em si, mas acredito que tem grande potencial disso acontecer sim, tá? Isso vai depender, na realidade, na minha visão, do qual vai ser o protocolo de comunicação entre esses equipamentos, né? Acredito que se eles utilizarem um protocolo em comum entre eles, é muito mais fácil você ter esse gerenciamento, é muito mais fácil você ter esse controle quanto às cargas em relação a um único dispositivo fazendo o controle de tudo isso, né? Então, acredito que realmente vai demandar isso, vai demandar o que o mercado vai trazer para nós, mas acredito também que seja muito fácil, né, fazer um retrofit de um sistema que você já tenha, utilizando talvez um acessório externo que possibilite realizar esse controle, realizar essa integração. Então, tendo em vista esse cenário, acredito que vai depender de como as coisas vão se conversar realmente, né? A gente fala muito sobre a internet das coisas, né? Carros conectados, os carros num futuro próximo já estão se conversando, né? Mas num futuro próximo estará mais comum ainda. Podemos ter esse exemplo como chave ali para as cargas residenciais também. Acredito que tem tudo para dar certo e faz muito sentido realmente a gente ter esse controle inteligente de consumo de energia na residência ou, enfim, uma indústria. Até para minimizar a bateria, né? Com certeza. E daí utilizar até, talvez, até sem bateria em alguns casos, e quando precisa, utiliza a bateria, né? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, contribuindo aqui por parte da Frônios, acho que você tocou num ponto bem interessante que eu me sinto muito confortável de falar. Todos os inversores da Frônios hoje, não só o híbrido que eu mostrei, mas o on-grid padrão hoje, o nosso inversor de 3 kW, o Primo, ele já possui um conceito de automação integrada, algo que a gente já aborda há muito tempo no mercado, que é justamente para maximizar o autoconsumo. Antes de falar em sistema de armazenamento, a Frônios ela já tem hoje na placa Data Manager e na placa Pilot agora do novo inversor, 4 saídas digitais que se comunicam já com um carro elétrico, por exemplo, para você, de acordo com a disponibilidade fotovoltaica, ele vai moldando a saída de potência do inversor para contribuir para aquela carga que tem que ser alimentada. E acionamento também de saídas analógicas para bomba de piscina, você fazer uma automação hoje. O cliente ele sai para trabalhar no cenário, não pandemia de home office, mas ele sai para trabalhar, ele consegue deixar ali programado. A partir do momento que o inversor tiver com 1 kW de potência de saída, ele já aciona um relé para uma bomba de piscina e deixa ela ligada por 6 horas, 4 horas, para justamente evitar injetar esse crédito na rede, ainda mais no cenário do ano que vem, que a gente vai ter essa compensação não mais 1 para 1, vamos dizer assim, né? E não só isso, acho que a questão do firmware sendo atualizado também, a gente consegue fazer isso hoje, e a gente tem o conceito do Smart Grid Ready, né? Lá na Europa é muito difundido esse conceito de a concessionária poder enviar comando para o inversor.
de reduzir a potência de saída devido à frequência, devido à tensão. Acho que hoje à tarde com a ONS falar bastante sobre isso, né? Como que os equipamentos conseguem de forma inteligente se comunicar com a rede. A gente vai passar por algumas mudanças e evitar um retrofit que o Reino Unido está passando. A norma atual já prevê isso, A norma atual já prevê isso, e a Fronis ela já está pronta desde 2013, por ter já isso bem difundido no mercado europeu. Para o Brasil, para a gente não vai ter problema para adaptar essa nossa nova realidade. Eu acho que esse assunto aí que o professor Lucas tocou é extremamente importante. Por exemplo, hoje com a 14.300 a gente sabe que já não vai ser uma compensação de 100% da nossa tarifa, então a TUS de fio B já não vai ser completamente compensada. E até então o que a gente falava até o ano passado em não se pensar muito em payback para sistemas de backup, por exemplo, tu pensava em conforto, em segurança de ter o abastecimento da residência. Então o pessoal vinha falar com a gente, qual é o payback no sistema híbrido ou off-grid? Não existe, tu tem que pensar no conforto. Existe um valor intrínseco ali que é muito difícil de medir, mas não é o retorno propriamente dito. Agora muda um pouco. Então, com armazenamento, com sistemas híbridos, né, que conforme foi falado é um nome meio complicado, mas é o que a gente fala porque todo mundo entende no Brasil. Então, é um nome não mais correto técnico, talvez, porque a gente não tem diversas fontes, diesel, eólica, enfim, embutido, né? Mas é o que a gente entende. Com a 14.300, a gente vai começar a falar em payback. O momento que tu faz um alto consumo local, por exemplo, 100%, tu deixa de injetar na rede, tu deixa de consumir aquela energia que tu injetou posteriormente, porque tu pagaria uma porcentagem daquele quilowatt-hora. Agora não mais. Então a gente começa a falar em payback, com a queda dos preços das baterias, talvez com o avanço desse quilowatt-hora que não vai ser mais compensado, cada vez vai ser menos compensado, né? A viabilidade financeira também vai se tornar mais importante. Outro ponto que o professor comentou, que é as cargas inteligentes, isso é bastante visível já talvez no exterior, mas aí também vai entrar naquele ponto de um protocolo de comunicação, fazer uma padronização disso, né, das cargas, inversores e tudo mais. Eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir. A Universidade lá de Santa Maria também sempre está na ponta desses estudos, propondo coisas, né? A PHB também está sim participando das normativas, eu acho que a gente já tem que olhar para isso. E a PHB já, por exemplo, no nosso carregador veicular já tem uma espécie de inteligência, porque a gente tem uma funcionalidade dele em que ele vai medir a corrente que está sendo consumida da rede, por exemplo, e a gente pode setar lá qual corrente que a gente quer consumir no máximo. O que esse aparelho vai fazer com o carregador veicular? Ele vai limitar a potência de recarga. Então, se a gente não quiser passar de 2 amperes sendo consumido da rede, a gente pode setar lá 2 amperes, nunca vai passar disso. No momento que a gente seta um alto consumo local com o nosso inversor híbrido, a gente pode setar para 0 amperes esse aparelho. Então, o carro ele só vai carregar quando tiver a energia proveniente do sol. Então, já é uma espécie de inteligência dessa carga. Claro que ainda não é uma comunicação 100%, mas a gente já está pensando nisso. Eu acho que para o futuro realmente é uma comunicação direta entre cargas e inversores. A própria concessionária provavelmente vai querer controlar esse inversor, se for um grid, né? Claro. Já foi falado ontem em desconexões na Austrália de inversores por conta da concessionária não conseguir mais absorver a potência. Então, as baterias vão solucionar também, em boa parte, esse problema. Eu acho que essa comunicação é o caminho, né? E todos os fabricantes vão ter que conversar e convergir para um ponto para isso funcionar bem, né? Certo. Vocês acham, então, que a tendência é essa questão do minimizar com a rede, essa troca com a rede, né, de créditos, usando os inversores híbridos? Eu acho que é um caminho, porque hoje a grande preocupação é a infraestrutura também elétrica do Brasil, que a gente sabe que está longe de ser uma das melhores, a gente não tem medidores inteligentes, né? Então, quanto o consumidor conseguir menos utilizar a rede, a infraestrutura, né? Melhor, tu vai aliviar, vai deixar aquela rede disponível para quem realmente não consegue fazer uma solução assim, vai evitar de consumir o quilowatt-hora da concessionária para pagar, né, o TUS de fio B, lá uma parcela. Então, acho que é um caminho. Vamos ver perguntas aqui da plateia. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode vir aqui na frente para eles ouvirem. Certo. Uhum. Aham. Pode vir para cá. Para eles ouvirem. Para eles ouvirem, né? Isso. Eles estão sem fone também, tá aí? Isso. Bom dia. Uma pergunta... Mas fica aí, fala a empresa que o senhor trabalha, certo?
Eu sou o Marcos da Litum Energia Solar de Joinville, né? Sou integrador da WEG. E uma pergunta relevante, a pergunta do professor, essa comunicação, essa interação que as marcas estão prevendo para a tecnologia de interação do cliente com ela, a grande pergunta que fica de nós integradores é o seguinte: essa interação as empresas estão pensando em uma interação otimizada de fácil acesso, ou isso vai ter que ser via integrador? Porque, por exemplo, conexão de nova rede de internet com os inversores. Hoje, a maioria dos inversores, o integrador tem que ir lá fazer uma mudança simples de rede no inversor do cliente. Isso gera transtorno, gera custo, e ninguém paga essa conta. O distribuidor não paga, o cliente não quer pagar, o distribuidor quer assumir o custo, né? Mas a questão em si não é só o custo, mas essa autonomia. Que, por exemplo, assim, a Alexa, um produto fantástico. Vocês já tentaram configurar uma Alexa do zero? Tem que fazer um curso na NASA. Então, a pergunta que fica as marcas estão pensando na customização simples de função de internet? Você comentou, da PHB, né? Comentou da corrente limitada para cargas de carro elétrico. Como que vai ser feito isso? Isso vai ser feito de integrador? O inversor vai reconhecer essa carga automaticamente pelo consumo da corrente? Porque essa é a questão, né? Existe a tecnologia, tudo é maravilhoso, mas quem vai fazer isso? O cliente leigo consegue? O cliente leigo consegue ver um vídeo de 20 segundos no YouTube e matar charada? Essa é a pergunta. Vou iniciar aqui, não sei se o moderador quer. Bom, só rapidamente, tá falando um pouquinho sobre isso. Até falando da Alexa, né? Os inversores hoje via API já se comunicam com a Alexa também, da Fronis. Acho que a maioria deve conseguir também fazer isso. Hoje o que a gente percebe quando a gente fala de comunicação entre equipamentos, seja um carregador de veículo elétrico, o próprio inversor, qualquer automação que a gente consiga fazer, é muito comum a gente ter o padrão Modbus, que é uma comunicação aberta, um protocolo simples, e um padrão para isso acaba sendo a Sunspec, né? Que é uma aliança feita lá na Europa, bem difundida, onde você consegue ter ali um padrão de variáveis, né? Tanto para enviar e para receber uma leitura, tá? A Fronis já trabalha com esse padrão Modbus Sunspec hoje, então acho que, não sei se é isso que vai ser o nosso padrão aqui no Brasil, enfim, mas já existe isso já funcionando em outros países, né? Então, acho que a gente consegue, através até desse painel, é bacana estar com os colegas aqui de outras empresas, para a gente discutir isso via normativa, como que a gente vai poder trazer essa integração de comunicação entre os equipamentos, né? E principal, né, a questão da pergunta, como deixar simples para o cliente poder configurar, né? Como é que vocês diriam? Vou aproveitar que eu já estou com o microfone e já passo para os colegas. Hoje, nos inversores Fronis, essa interface ela é muito simples e amigável. Basta você se comunicar ali via Bluetooth com o inversor e você tem uma interface via smartphone mesmo, não é um site, para escolher ali as cargas que você quer alimentar, a saída disso, a comunicação, qual é a minha prioridade, se é primeiro carregar uma bateria ou se é descarregar ela no início do dia, enfim, isso você consegue fazer hoje. Agora, resta saber se o cliente final que vai ser atendido, ele vai ter esse interesse, não digo essa capacidade, a gente tem clientes finais que têm um conhecimento às vezes até maior do que do integrador, né? Mas assim, eu acho que isso tudo tem que ser treinamento, né? Capacitação, a gente faz isso hoje já para os integradores e saber como que essa interface vai poder existir, porque quando a gente fala de comunicação, a gente já pensa em quê? Sistema supervisório, tem que saber programar em ladder, não. Pelo inversor, no Bluetooth dele, você já tem uma interface no smartphone para definir as cargas que você quer priorizar. Então, isso já é um início para a gente estar falando dessa interface para o usuário final, né? Então, falar rapidinho aqui, que eu acho que falei já mais. Essa pergunta foi excelente, porque eu sento lá ao lado do nosso setor de suporte e eu vejo que mais da metade dos problemas de suporte é reconfiguração do Wi-Fi. E eu acho que a questão ali, quem é que vai ser o responsável por isso, integrador ou fabricante? Eu acho que os dois têm que estar de mãos dadas e os dois têm a parcela de obrigação nisso aí. O fabricante precisa tornar o mais simples possível para que evite que o integrador volte lá só para reconfigurar o Wi-Fi. Então, é obrigação do fabricante fazer algo simples
para que seja seguro e fácil do cliente final configurar. Faça vídeo de YouTube ali, 15 segundinhos, 20 segundos ensinando a configurar. E o integrador tem que ensinar o cliente também a fazer isso. Fazer um manualzinho rápido ali, dar já o vídeo do fabricante para caso ocorra, porque isso também é uma questão de segurança. Se trocar a senha, trocar o Wi-Fi, vai trocar a senha. Tu não consegue reconfigurar automaticamente no aparelho, se não for por cabo. Então é uma questão que acho que é difícil de morrer, essa reconfiguração, por exemplo, que foi tocado, mas tem que ser um trabalho em conjunto, os dois fazerem em conjunto. E isso é um desafio da indústria. A gente vê, por exemplo, a Amazon sofrendo para tornar algo simples, né, a configuração da Alexa. Meu pai, qualquer coisa que desconfigure, ele me chama, né, agora não estou mais na cidade dele, mas ele me liga lá, como é que eu faço? E eu já ensinei ele 10 vezes a mesma coisa e ele sempre me liga. Então não é algo simples, senão ele conseguiria. E carros, Tesla, cada vez mais por software, então é um desafio de todas as fabricantes fazer algo simples para o usuário final, senão cada vez o trabalho do integrador vai aumentar, porque qualquer dúvida o cliente vai ligar para o integrador para saber. Então acho que é um trabalho em conjunto isso, né? Bom, novamente trazendo a visão de distribuidor aqui, a Icore também trabalha com suporte técnico, também fico ali no departamento junto com o pessoal e realmente compactuo da mesma opinião sua, que realmente a maioria dos atendimentos são dúvidas simples, que troca de Wi-Fi, enfim. Mas aí eu acredito que para esse ponto em si, nós temos que ter um olhar um pouco mais técnico, né? Será mesmo que liberar o acesso para o cliente final é realmente a melhor opção? Será que ele realmente tem a capacidade técnica para fazer essa alteração, para trabalhar ali nos parâmetros do equipamento, né? A SolarEdge, nós distribuímos equipamentos da SolarEdge. A SolarEdge particularmente tem um aplicativo que chama My SolarEdge, que o próprio cliente consegue acessar o inversor e fazer a troca da rede Wi-Fi, trocar sua senha, né? Então, acredito que o cliente sim pode ter acesso ao equipamento, mas deveria ser um acesso separado. Deveria ser um acesso mais simples ali para que ele realmente tenha a capacidade de fazer. É igual instalação de ar-condicionado, por exemplo. O cliente pode até saber como funciona tudo mais, só que ele não tem um conhecimento técnico para fazer a instalação. Então é o mesmo princípio para o sistema fotovoltaico também. Às vezes você liberar diretamente para o cliente final pode trazer até um transtorno maior do que se você não liberar, né? Então acho que tem que ter um olhar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. E acredito sim que quanto à comunicação das coisas, né, a comunicação entre os equipamentos em si, acredito que quando isso for desenvolvido um pouco mais profundamente, nós tivermos realmente protocolos de comunicação bem definidos, as coisas realmente bem determinadas, acredito que a instalação ali vai ser plug and play praticamente, né? Você conectou o equipamento, você tem a capacidade do inversor já reconhecer tudo e eu acredito que é isso. Essa é a minha visão para a comunicação das coisas. Então, com relação à comunicação entre os equipamentos, pessoal, como os colegas já citaram, existe o protocolo Modbus, existe o SANSPEC. Então, o SANSPEC é uma convenção ali, um consenso de diferentes fabricantes que usam o mesmo protocolo de comunicação, não fabricantes só de inversores. Então, eu acredito que isso vai ser adotado também em outros equipamentos, como as cargas, para se ter um padrão aí na comunicação dos inversores. Então, acho que todos nós aqui concordamos com relação a esse ponto. E com relação ao acesso do usuário final, ou a facilidade dele fazer uma configuração no inversor, eu acho que aqui, quando a gente está falando de inversor híbrido, inversor de armazenamento, a gente precisa dar sim acesso ao usuário final, ele precisa ter um acesso para configurar o modo de trabalho do inversor. Então ele pode querer alterar a forma de trabalho do inversor, se ele vai trabalhar num cenário on-grid, off-grid, se ele quer descarregar a bateria dele para a rede. Então esse perfil de consumo dele pode mudar, não vai ser o mesmo perfil de consumo no momento da instalação. E também o instalador não pode ficar responsável por ir, toda vez que o cliente final precisa mudar o perfil de consumo dele, por ir até o local fazer uma nova configuração do inversor. Então, sim, eu acredito que os usuários finais têm que ter o acesso aos inversores, a configuração dos inversores. Eles já têm hoje nos nossos inversores, tudo por aplicativo, então tem diferentes acessos. Você tem acesso do usuário final, você tem acesso do integrador e tem acesso também do distribuidor. Claro, além do nosso acesso de fabricante, que daí a gente acessa tudo. Então, o usuário final ele tem acesso para fazer a configuração do inversor híbrido, assim como a configuração Wi-Fi. A configuração Wi-Fi dos inversores GoodWe é extremamente simples. Em questão de 10 segundos, você configura o inversor na rede Wi-Fi. E essa configuração Wi-Fi não tem como a gente fugir, pessoal. Se a gente mudou o nome da
rede, ou a gente mudou a senha da rede de internet, a gente tem que reconfigurar. É igual o seu celular. Se você tem uma rede salva com um nome e uma senha, e digamos que o professor vai lá e muda o nome da rede, ele é o dono do roteador, ele muda o nome da rede ou ele muda a senha. O seu celular não vai mais conectar, você vai precisar ir no seu celular, na opção de configuração Wi-Fi, e colocar lá rede nova ou senha nova para se conectar. Então isso é a mesma coisa com o inversor e com qualquer outro tipo de equipamento. Não tem como o equipamento reconhecer uma rede de internet e saber qual é a senha que ele precisa, automaticamente saber qual que é a senha que ele precisa para se conectar. A gente precisa dar essa informação para ele, até por isso é o motivo da senha, né? Para você ter essa segurança. Mas é extremamente simples de se fazer nos inversores da Godoy. Por aplicativo, o usuário final tem esse acesso. Por vídeo, a gente tem um vídeo passo a passo de 30 segundos e em 10 segundos é possível fazer essa configuração, seja por aplicativo, seja por navegador. Até uns pontos fortes que a gente recebe da Godoy, os pontos fortes que a gente tem é monitoramento e a questão do Wi-Fi. A gente tem pouquíssimo problema com o módulo de comunicação Wi-Fi, ele aceita caracteres especiais, dá muito pouco problema, então você não precisa, inclusive, mudar o nome da rede do cliente. Então, muitas vezes, existem módulos de comunicação que não aceitam caracteres especiais. Então, você tem que alterar o nome da rede do cliente, alterar a senha do cliente, é um transtorno para o cliente, ele não gosta, ele não quer mudar, é um comércio que ele já tem vários clientes com a senha salva, ele não quer mudar, mas você tem que mudar porque o seu inversor não aceita um caractere especial. Os inversores da Godoy não tem esse problema, a gente aceita boa parte dos caracteres especiais, com exceção do C cedilha, que é um caractere que só tem no Brasil, então o C cedilha a gente ainda não está conseguindo aceitar. Certo. Essa questão do cliente vai ser, talvez, como perfil de investimento em banco, né? Perfil mais conservador, que queira mais garantir energia para backup, ou perfil mais tolerante a risco, que vai, talvez, ter menos energia na bateria disponível, mas maior otimização. Então, talvez sejam essas questões aí.